Te conto também sobre a renovação de contrato de Lucas Ferreira no São Paulo. O atleta tinha propostas maiores do Cruzeiro, do Bahia e o Palmeiras interessado também. As últimas do mercado, bastidores, finanças e clubes brasileiros correndo risco na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre bastidores da renovação de Lucas Ferreira. São Paulo anunciou no final da tarde dessa terça-feira a extensão do vínculo do atacante de 19 anos de idade, que era pretendido pelo Cruzeiro, pelo Bahia, entre outros. O contrato atual, que terminaria em 2027, foi prorrogado até 2029 e o principal, a multa nacional de apenas 40 milhões de reais já não existe. Essa multa é calculada, multiplicada pelo valor do salário. Lucas Ferreira ganhava 20 mil reais por mês. Por conta dessa questão da multa, daria para contratá-lo para qualquer clube brasileiro pagando 40 milhões de reais. O novo acordo prevê um aumento salarial para o Lucas de 6 vezes. Dessa maneira, fica inviável para que qualquer clube nacional possa contratá-lo. E o São Paulo se viu obrigado a fazer o maior contrato de um atleta formado na base, assinando seu primeiro vínculo como atleta profissional em todos os tempos, graças a uma concorrência grande. O Cruzeiro havia feito uma oferta de 150 mil reais por mês de salário, 10 milhões de reais de luvas, além do pagamento dos 40 milhões de reais de multa. O Bahia também fez proposta um pouco inferior a essa, e aí eu queria contar mais um bastidor. Até o Palmeiras entrou na disputa, procurando o staff do jogador e afirmando que se não houvesse renovação do contrato com o São Paulo, o Palmeiras cobriria qualquer outra oferta para ficar com o Lucas Ferreira. Esse risco o São Paulo não corre mais. Com a renovação, o atleta fica no São Paulo, pelo menos até que apareça uma proposta do exterior, e eu já posso contar que há clube alemão de olho na aquisição desse jogador, que tem muitas qualidades e parece ser bastante promissor. Lucas Moura se machuca de novo, voltou a sentir dores no joelho e tá fora do jogo contra o Libertad. Vou trazer mais detalhes e bastidores para vocês. Antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidor, tudo do mundo da bola para vocês. E tem também cupom da Centauro, Hernandez, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro, QR Code na tela, beleza? Bom, Lucas Moura voltou a sentir durante os treinamentos, né, a questão do joelho direito. Ele tá fora do jogo contra o Libertad. A questão é, o São Paulo vai ter que tomar algumas medidas e alguns cuidados para que isso não se torne uma lesão ou uma relesão e ele tenha que ficar mais tempo fora. Então ele vai fazer uma bateria de exames, vai se fazer uma análise desses exames e aí ele vai prosseguir com um tratamento ou a questão do acompanhamento. Fato é que o Lucas não estar em campo contra o Libertad não significa que ele não possa se recuperar daqui até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana, mas é uma questão que vai passar por uma análise criteriosa dos médicos do clube, dos fisioterapeutas, da fisiologia e, claro, do atleta com a comissão técnica. O Lucas Moura voltou contra o Fortaleza, teve alguns minutos contra o Alianza Lima na vitória fora de casa na Libertadores e aí optou por não jogar no gramado sintético de Barueri na derrota para o Palmeiras. E aí foi preservado e é um jogador que durante esses treinamentos voltou a sentir dores, né? Voltou a sentir o incômodo no joelho, já que ele teve aquele trauma que o próprio Lucas Moura falou que é comparado a uma batida de carro, quando você bate assim no console do carro ali, numa batida, né, mesmo de carro, de tanto o impacto que foi no joelho, e ele de fato demorou para se recuperar. Tava sem jogar até então, desde o Campeonato Paulista, né, desde a eliminação para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então é um cuidado que o São Paulo vai ter que tomar e é uma situação em que também a gente não pode dizer, o jogador está fora, o jogador ainda vai se ter uma análise em relação a isso. Certo? Lucas Moura é um grande desfalque para o São Paulo. Deixa os comentários aqui sobre essa questão do Lucas Moura. Boa noite, Nicola Bomba. A diretoria renova com o Lucas Ferreira de contrato novo até 2029. Pelo menos uma preocupação a menos agora. Só falta o Alan Franco. Até mandei mensagem para o empresário dele, para o Eduardo Peso, que me ligou durante a live, não consegui atender. 19h17. Assim que a live acabar, vou dar uma ligada para ele para tentar alguma atualização sobre o tema, mas de fato o contrato foi prorrogado, a multa vai aumentar por conta desse crescimento no salário. Hora de informação exclusiva, quero contar que o Cruzeiro também está de olho no zagueiro Alan Franco, 28 anos de idade, argentino, que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em 31 de dezembro.
já havia repercutido com vocês nos últimos dias sobre o interesse do Palmeiras. Informação, inclusive, que causou desconfiança no São Paulo. O tricolor tem encontrado muita dificuldade em renovar o contrato com Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas e dentro do São Paulo há a convicção de que existem outros clubes brasileiros trabalhando para tentar convencê-lo a não renovar com o São Paulo para assinar um pré-contrato a partir de julho. Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e um especialista em contratar jogadores em fim de vínculo, é um dos entusiastas da ideia e já levou o nome do Alan Franco para ser avaliado pelo Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que tem carta branca para contratar quem ele bem quiser. Alan Franco, que é desde a temporada passada o principal defensor do São Paulo. Ele havia sido comprado do Atlanta United dos Estados Unidos por R$1,5 milhão desde que chegou ao Morumbi. São 96 partidas com 3 gols e 6 assistências. Tá mais uma informação exclusiva. O São Paulo pretende anunciar nos próximos dias mais um patrocínio agora pro Omoplata no lugar da Viva Sorte. O contrato com Viva Sorte foi rescindido recentemente e causou uma perda de mais ou menos R$18 milhões ao tricolor. Importante contar que o São Paulo deve levar o caso à justiça pelo fato de a Viva Sorte ter alterado a razão social e seu objetivo. Ela fecha com o São Paulo como uma empresa de capitalização, mas depois se torna uma casa de apostas, criando uma concorrência com a Superbet, que é a patrocinadora atual. Pois bem, a novidade do tricolor vem agora. São Paulo tem negociações avançadas com uma empresa do ramo farmacêutico para ocupar o mesmo espaço do Viva Sorte e para pagar cifras parecidas àquele acordo de R$18 milhões por temporada. Assim que esse anúncio for feito e o acordo finalizado, São Paulo vai ter apenas um espaço importante no seu uniforme, o espaço da manga, que está reservado desde a temporada passada para um banco. Já havia contado para vocês sobre as tratativas antigas do São Paulo com o Magnum Bank. O presidente Júlio Casares recebeu uma outra oferta e tentou alavancar essa outra oferta com o objetivo de trazer mais dinheiro ao clube. A gente deve ter novidades em relação ao banco digital, com o qual o São Paulo terá parceria nos próximos 40 dias. Hora de falar sobre o São Paulo com uma preocupação relacionada a Lucas Moura. O meio-atacante que chegou a ficar de fora por quase 2 meses, reclamando de dores no joelho e que voltou recentemente, vai desfalcar o São Paulo pela 2ª partida consecutiva. Lucas Moura não enfrentou o Palmeiras, sob a justificativa no final de semana de que o gramado sintético da Arena Barueri poderia prejudicá-lo. Mas já é certo que ele também não enfrenta o Libertad nesse meio de semana em jogo válido pela Libertadores da América. O São Paulo tem a situação mais ou menos garantida na competição internacional, mas a ausência do Lucas Moura chama atenção até porque, na última vez em que esteve em campo, o Lucas chegou a levar a mão ao joelho reclamando de dores, problema crônico que tem causado preocupação, especialmente porque o Lucas é um jogador especial dentro do clube e tem o maior salário do elenco ao lado do Oscar, ambos ganhando R$1,5 milhão por mês. Como não há capacidade de investimento para novos reforços, Zubeldia e companhia contam com seus jogadores, especialmente esses mais caros. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro
junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no campeonato nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera. O Bryan com um jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do maior clube do mundo. Estamos falando aí do São Paulo. São Paulo que joga hoje daqui a pouco. Deixa aí no comentário seu palpite. Não esqueça de deixar o like também, né? E se inscreva no canal caso não é inscrito nesse conteúdo, nesse canal aqui, valeu? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Sempre mais. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo. Vamos pra cima.